refletir sobre um texto bíblico. Nós adoramos ao Senhor aqui. E agora uma breve reflexão para as nossas vidas, que se encontra na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 16. Eu vou ser extremamente breve. Glória a Deus. Vi alguns amigos aqui, o telefone está um pouco distante, mas eu consegui ver alguns amigos chegando aí, curtindo, compartilhando. Deus te abençoe, viu? Você que está nos acompanhando. Vamos agora refletir em uma narrativa bíblica. Carta que Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 16. Olha o que diz o texto. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Outra vez. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Glória a Deus. Deixa a Bíblia aqui. Meus irmãos, a narrativa bíblica a qual nós acabamos de fazer menção, ela está inserida em uma carta que, ao contrário daquilo que alguns pensam, não fora dirigida originalmente a uma única igreja. Quando nós lemos a carta de Paulo aos Gálatas, e essa expressão que está como o tema da carta, a carta de Paulo aos Gálatas, e você observa, mesmo que de forma superficial, a região da Galácia, você vai perceber que a Galácia não é uma cidade. Quando Paulo escreve esta carta, Paulo está escrevendo a algumas igrejas que estavam situadas nessa região chamada Galácia. Galácia é um espaço geográfico que se encontra na Ásia Menor. E nesse espaço geográfico existem algumas cidades: Antioquia, Icônio, Listra, Derbe. E nessas cidades que se encontram na Galácia existiam algumas igrejas. A grande maioria fundada pelo apóstolo Paulo. O cenário histórico nós conseguimos achar em Atos dos Apóstolos. Então Paulo não está escrevendo esta carta a uma única igreja, sim uma série de igrejas que irão ir passando uns aos outros o conteúdo dessa carta para que haja assim um tratamento. Paulo, aquele que foi perseguidor da igreja, está agora como um cooperador do reino dos céus. Ele está cooperando, fazendo jus ao chamado que recebeu da parte de Deus. E você percebe que, como perseguidor, Paulo estava tentando atrapalhar aqueles que estavam cooperando com a obra do Senhor. Só que tem um problema, que quem persegue ou que quem tenta parar aqueles que estão cooperando na obra do Senhor, eles se encontram, esta pessoa tem um encontro diretamente com aquele que opera. Paulo estava perseguindo os cooperadores, só que um belo dia, aquele que opera se manifestou a Paulo no caminho de Damasco. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. O Senhor Jesus se manifesta a Paulo, e é através dessa manifestação que a vida de Paulo vai ser transformada. E a partir daqui, a vida dele nunca mais vai ser a mesma. Porque o grande diferencial na vida de um homem, na vida de uma mulher, é este encontro que ele tem com aquele que opera. É esse encontro que ele tem com aquele que faz, com aquele que é, com aquele que tem, com aquele que pode. A respeito disso, nós observamos o profeta Isaías. Quando nós lemos os primeiros capítulos do profeta Isaías, até o capítulo de número 5, a profecia de Isaías é geralmente voltada para terceiros. Você percebe numa leitura minuciosa que quando Isaías está profetizando, ele vai dizer: ai dele, ai daquele, ai desses, ai dos outros. Só que quando chega no capítulo de número 6 do livro de Isaías, Isaías vai ter um encontro com aquele que está sentado num alto e sublime trono. E quando Isaías se encontra, sentir a presença de Deus aqui, quando Isaías se encontra com aquele que está sentado no alto e sublime trono, a profecia parece que muda. Por quê?
Quando você lê o capítulo de número 6 do livro de Isaías, Isaías não está falando mais ai daquele, ai do outro, mas ele começa a dizer, ai de mim que vou perecendo. Por quê? Porque os meus olhos viram ao Senhor. O que é que está acontecendo aqui? Isaías está tendo um encontro com o trono de cima, porque até o capítulo de número 5, o contato com o trono que Isaías tinha era limitado ao trono terreno. E enquanto Isaías está olhando para o trono terreno, ele não faz uma leitura da sua vida. Mas no capítulo 6, Isaías tem um encontro com aquele que está sentado no alto e sublime trono. E quando ele se encontra com esse, ai não mais dos outros, Isaías começa a fazer uma leitura da sua vida e diz, ai de mim que vou perecendo, porque os meus olhos viram ao Senhor. O que é que está acontecendo? A vida de Isaías está sendo mudada, está sendo transformada, porque os olhos dele estão sendo deslocados. Ele não mais está olhando para o trono de baixo, mas sim, agora está olhando para o trono de cima. E você precisa perceber uma coisa, e a gente já para de falar de Isaías. Isaías estava olhando para o trono de baixo e só percebeu o trono de cima quando uma morte aconteceu. O capítulo 6 vai dizer, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Perceba que Isaías só teve um encontro com o trono de cima depois que houve uma morte. E eu preciso dizer algo para você que me assiste neste momento. Que Deus não precise matar coisas na sua vida. Ou melhor, deixa eu consertar aqui. Se for preciso que Deus venha matar coisas na sua vida que estão atrapalhando você de ter um encontro com um trono que vem ou que está em cima. Que nada nessa terra possa atrapalhar a sua visão, mas que você possa ter um encontro com um trono de cima para que a sua vida possa ser transformada e que a manifestação daquele que está assentado sobre um alto e sublime trono venha mudar a sua história e venha mudar a sua vida. Paulo tem a sua vida mudada. Ele recebe um chamado, é vocacionado para fundar igrejas. Ele está fundando igrejas. Me parece que na sua terceira viagem missionária, estando na Macedônia ou em Corinto, ele recebe notícia que depois de ter fundado igrejas na região da Galácia, algumas pessoas estão tentando infiltrar-se naquilo que foi um grande projeto, naquilo que Paulo empregou uma grande força, um grande esforço. Estão tentando se infiltrar para descaracterizar ou de alguma forma destruir aquilo que Paulo havia feito. Isso é interessante porque estas pessoas, conhecidas como judeus judaizantes, estão se infiltrando nas igrejas que Paulo fundou para lançar aquilo que alguns chamam de veneno. Estão tentando distorcer o que Paulo fez. E a gente pode observar aqui duas coisas, basicamente duas coisas, que esse grupo de pessoas estão fazendo nas igrejas que Paulo havia fundado, para tentar prejudicar Paulo. A primeira coisa, tentar descaracterizar o ministério de Paulo. Algumas pessoas, porque Paulo está longe, estão se infiltrando nas igrejas que ele fundou, para tentar descaracterizar o apostolado de Paulo, dizendo que pelo fato de Paulo não ter andado com Jesus, ele não pode ser legitimamente um apóstolo de Jesus. E é exatamente isso que acontece nos dias atuais. Algumas pessoas querem medir a sua comunhão com Deus por aquilo que está diante dos olhos delas. E provavelmente algumas pessoas dizem, eu não vejo ela orar, eu não vejo ele orar, eu não vejo ela ter contato com a palavra, eu não vejo ele ter contato com a palavra. Por isso, se eu não vejo, ele não é. E quem disse que as pessoas precisam ver você para fazer para que você venha a ser? Melhor do que os olhos terrenos são os olhos sobrenaturais, os olhos daquele que é como chama de fogo que atenta a sua vida nos momentos públicos e também nos momentos em oculto. Por isso que Jesus, eu louvo ao Senhor, porque o Jesus deixa claro que melhor do que fazer para os outros verem, é melhor fazer para que ele veja, porque quem faz para aparecer diante dos homens já recebeu o seu galardão. E isso está implícito, explícito na verdade, até mesmo no que diz respeito à oração. Jesus de Mateus capítulo 6 versículo 6 ele diz, tu quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu pai em secreto, porque aquele que vem em secreto te recompensará publicamente. Por isso não fique chateado, porque as pessoas estão tentando medir a sua comunhão com Deus por aquilo que está diante dos olhos dela ou dos olhos deles. Você não precisa fazer nada para ninguém ver, você precisa fazer para Deus ver, porque melhor que aparecer
diante dos olhos do homem, é aparecer diante dos olhos de Deus. João Batista disse em João capítulo 3, versículo 33, se não me falha a memória, 30, que ele precisava diminuir para que o Senhor viesse a crescer, e que você possa colocar isso em prática na sua vida. É necessário que eu diminua para que ele cresça. Não se preocupe se você não está tendo ibope, se você não está tendo muitos seguidores, se as pessoas não estão dando tapinha nas suas costas. Tenha certeza que melhor do que o reconhecimento humano é o reconhecimento que vem dos céus. E estão aqui tentando descaracterizar o ministério de Paulo, dizendo para o esforço de Paulo, para o resultado dos esforços de Paulo, que são as igrejas da Galácia, ele não é apóstolo porque ele não andou com Jesus, ele não ouviu diretamente de Jesus. Quem disse que ele não viu e que ele não ouviu de Jesus? Atos capítulo 9, naquele clarão se manifesta o Todo-Poderoso para ele. Saulo diz: quem é, Senhor? E o próprio Senhor Jesus fala para Saulo: eu sou aquele a quem tu persegue. Dura coisa é para ti recalcitrar contra os meus agrilhões. Glória a Deus. Então Paulo ouve diretamente do Senhor. Então não tem como alguém tentar descaracterizar o ministério de Paulo só porque eles não viram. O fato das pessoas não verem Jesus se manifestando para você não quer dizer que as palavras delas tenham razão. Ele não é, ela não é, porque eu não estou vendo, eu não vejo a comunhão dele. Comunhão não se vê, comunhão se vive. Ninguém precisa perceber de uma forma tangível. As pessoas precisam ver você vivendo uma comunhão com Deus. A sua comunhão com Deus não precisa ser vista pelos outros no que diz respeito a você orar em praça pública, em você desfigurar o seu rosto, para mostrar que jejua. Isso deve ser perceptível aos seus frutos, pelos seus frutos. Primeira coisa que estão tentando fazer: descaracterizar o ministério de Paulo. Segunda coisa, e eu não vou dar tantos tópicos para não ficar algo longo, eu já vou caminhar para o final. Segunda coisa: primeira, estão tentando descaracterizar o ministério de Paulo. Segunda coisa, que alguns judeus judaizantes estão tentando infiltrar nas igrejas da Galácia para acabar com Paulo e com o trabalho de Paulo. A primeira é descaracterizar o seu ministério. A segunda, descaracterizar a sua pregação. Estão dizendo que a salvação pela graça não é suficiente, que algumas questões da lei ainda precisam ser observadas, e sem a lei não há salvação. Paulo ouve falar disto. Paulo tem uma reação. E a reação que Paulo tem, eu quero pegar esta reação e fazer com que ela seja enxertada em você. Porque quando Paulo fica sabendo que algumas pessoas estão tentando descaracterizar aquilo que ele é e descaracterizar aquilo que ele prega, Paulo não fica chateadinho, Paulo não vai para o cantinho chorar e dizer: ó vida, ó céus. Muito pelo contrário, Paulo tem uma reação. E é exatamente isso que algum de nós precisa fazer nos dias odiernos. Porque algumas pessoas falam coisas ao seu respeito, falam coisas acerca daquilo que você fala e acerca daquilo que você é. E aí você fica triste, você diz: vou desviar, não quero mais seguir a Jesus. Não é isso que Paulo está fazendo. Paulo faz algumas coisas, e a primeira coisa é ter uma atitude. E qual é a atitude que Paulo vai ter? Escrever uma carta. Porque estão tentando descaracterizar o que ele é, e estão tentando descaracterizar o que ele prega. Mas Paulo vai ter uma atitude, e eu quero crer que em nome de Jesus, essa palavra é uma palavra de ânimo para você, que estava sendo vitimizado por bombardeios satânicos. Pessoas estavam duvidando da sua conduta, duvidando da sua palavra. E aí, a partir de hoje, você não vai mais ficar chorando, pranteando. Você vai se colocar de pé e vai ter uma atitude. Qual foi a atitude de Paulo? Escrever uma carta. E nessa carta, a primeira coisa que Paulo vai dizer: a carta de Paulo tem 3 divisões, essa carta de Paulo aos Gálatas. Eu vou falar apenas das 2 primeiras. A primeira divisão vai ser, na verdade, uma defesa. Paulo vai fazer uma defesa do seu ministério. E vai deixar bem claro que sim, ele foi chamado pelo Senhor Jesus. E nada daquilo que diziam ao seu respeito poderia mudar o chamado. E isso é importante, isso você precisa deixar entrar e ficar enraizado na sua mente, na sua alma. Nada do que dizem ao seu respeito, ou o que dizem a respeito da sua chamada, daquilo que Deus tem na sua vida, pode mudar aquilo que Deus falou ao seu respeito. Porque melhor do que as palavras de terceiros é a palavra do Todo-Poderoso. E Deus liberou já uma palavra para a sua vida.
E se você está em Cristo, nenhuma palavra de maldição terá efeito contra a sua vida. Paulo vai escrever uma carta, e nessa carta ele vai fazer defesa do seu apostolado. A segunda coisa que Paulo vai fazer é combater de forma veemente a questão da eficácia da graça. Paulo vai mostrar para a igreja que a graça é totalmente suficiente para gerar salvação para o indivíduo. Paulo vai dizer que a graça suplantou a lei. E ele vai fazer uma espécie de trocadilho nas entrelinhas da carta, deixando claro o seguinte: a lei mostra o pecado, mas a graça perdoa o pecado. A lei aponta para a morte, mas a graça aponta para a vida eterna. A lei aponta para a carne, mas a graça aponta para o Espírito. A lei aponta para Cristo, mas a graça manifesta o Cristo. É isso que Paulo quer deixar claro, que a graça é suficiente para gerar salvação para a vida de um indivíduo. E aí no capítulo de número 5, para terminar, no texto que nós lemos, Paulo vai deixar claro o seguinte: que tendo observado isso, tendo observado a eficácia da graça, Paulo vai conduzir os seus leitores, os leitores da carta, a viver uma vida no Espírito, para combater aquilo que ele chama de concupiscência da carne. O que é a concupiscência da carne? Provavelmente alguém que está nos ouvindo não tem a noção do que é a concupiscência da carne. Concupiscência da carne é o desejo desenfreado que há no homem para desobedecer à vontade de Deus. Isso é concupiscência. Sempre que alguém vive ou pratica uma concupiscência carnal, esta pessoa está indo na contramão de Deus. Ela está dizendo: eu consigo viver por mim mesmo, eu consigo viver por conta própria, eu não preciso do favor de Deus. Mas Paulo vai deixar claro que é importante ter uma vida de dependência de Deus. Paulo vai deixar claro que, ao contrário do pensamento de algumas pessoas, melhor que andar na carne é andar no Espírito. E aí ele vai dar uma resposta clara de como combater a carne, as obras da carne, ao desejo desenfreado de desobedecer à vontade de Deus. E como é isso? Crucificando o seu eu, crucificando a sua carne. No capítulo de número 2, versículo de número 20 desta carta que nós lemos, Paulo vai dizer: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, eu senti a presença de Deus aqui. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, ao qual me amou e se entregou por mim. Paulo está deixando quer deixar claro o seguinte: quer andar no Espírito, crucifique a sua carne. Quer andar no Espírito, crucifique a sua carne. E tem por aí uma certa distorção de que nós devemos andar carregando cruz. Cruz não é para ser carregada, cruz é para ser você pendurar a sua carne. Quando Jesus disse, perceba, você precisa atentar para a Bíblia Sagrada, quando Cristo disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quando Cristo disse isso, quando Jesus disse isso, Jesus estava fazendo um trajeto terreno no seu ministério. E para onde ele estava indo? Para o Calvário. Para o Calvário, Jesus estava indo pendurar a sua carne na cruz. E ele estava dizendo para aqueles que estavam a fim de o seguir: vocês querem vir após mim? Vão na mesma direção que eu. E alguém talvez pode perguntar: para onde o Senhor está indo, Jesus? Para a cruz. Está disposto a crucificar o seu eu? Está disposto a crucificar a vontade da sua carne? Está disposto a crucificar os prazeres carnais? Por isso que Paulo diz aos Gálatas capítulo 2, versículo de número 20, Paulo está dizendo o seguinte: cruz não é para estar sendo carregada, cruz é para ser fincada e você se cravar nela. E por isso que Paulo afirma: eu já estou crucificado com Cristo. Quem está seguindo a Cristo precisa crucificar a sua carne, deixar de lado a sua vontade, os seus prazeres, as concupiscências da carne, para andar no Espírito. Aleluia! E por isso que no capítulo 5, versículo de número 16, Paulo vai orientar: digo, porém, andeis no Espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Como andar no Espírito? Cultivando dentro de si o Espírito Santo. Você é um templo do Espírito Santo. Ele quer fazer morada em sua vida. E aonde o Espírito Santo habita, a paz, temperança, bondade,
benignidade, longanimidade, amor, mansidão, domínio próprio. O que é isto? O fruto do Espírito Santo. Por isso que quem tem o Espírito Santo na vida dessa pessoa, isso é sério que eu vou dizer, quem tem o Espírito Santo na sua vida é evidenciado o fruto. Não tem como alguém dizer que é templo do Espírito Santo se essa pessoa não tem paz, se essa pessoa não tem amor, se essa pessoa não tem domínio próprio, se essa pessoa não tem mansidão, se essa pessoa não é uma pessoa temperada. Alguém que diz ter o Espírito Santo precisa mostrar, não com palavras, mas com atitudes, a evidência do Espírito Santo na sua vida. E como eu mostro, e como é evidenciado o Espírito Santo na minha vida, o fruto dele aparecerá em você. Assim você conseguirá vencer os prazeres da carne. Assim você conseguirá vencer as lutas que estão diante de você. Você precisa combater um bom combate, você precisa guardar a sua fé, você precisa lutar contra os prazeres carnais. E como eu faço isso? Andando no Espírito. Quando você anda no Espírito, o Espírito que habita em você, ele te conduz. Deixa o Espírito Santo te conduzir. Seja conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Eu sei que existem situações na nossa vida que nós queremos resolver do nosso jeito. Nós queremos resolver com a força do nosso braço. Mas deixe Ele agir. Peça direção a Ele. Lembre-se, o Espírito Santo habita em você. E se Ele habita em você, você precisa ter a consciência. Você precisa ter a consciência que se Ele habita em você, o fruto dele precisa ser visto através da sua vida. Você é um agente pacificador. Você é um agente promotor da paz. A sua vida deve servir para influenciar pessoas a se aproximarem de Deus. Quer ver o tão próximo você está de Deus? Repare o seguinte: quando as pessoas se aproximam de você, elas estão chegando perto ou estão se afastando de Deus? Porque você é um representante legal de Deus. E Paulo quer deixar claro isto quando ele escreve aos Gálatas: que nenhum veneno, que nenhuma nova ideologia pode contaminar o evangelho da graça que foi pregado no meio deles. E para ter esta percepção, para ter essa consciência, é necessário andar no Espírito. Para continuar firme na presença do Senhor, aguardando fielmente a volta de Cristo, é necessário andar no Espírito. Para ter paciência com o irmão, para ter paciência com o cônjuge, para ter paciência com o filho, para ter paciência com as lutas, com as adversidades, para manter-se firme e fiel. É necessário andar no Espírito. Quem anda no Espírito, alguém de repente pode estar pensando: você está pregando algo que é impossível. Se fosse impossível, não estava na Bíblia Sagrada para nós vivermos. Pode até ser difícil, mas não é impossível. E só se torna difícil quando você tenta sozinho. Só se torna difícil quando você tenta sozinha. Mas quando você declara: Espírito Santo de Deus, Espírito Consolador, me ajuda. Eu quero ser guiado pelo Senhor. Eu quero andar em Espírito. Eu quero ser conduzido pelo Espírito. Você precisa ter essa consciência para que a sua vida seja perceptível de uma forma boa aos olhos daqueles que estão ao seu redor. Você precisa andar no Espírito. Você precisa rejeitar o pecado que quase todos os dias, ou todos os dias, batem à porta, querendo te condenar. Você precisa rejeitar os desejos carnais. E como eu faço isso? Como Paulo orientou: andando no Espírito, crucificando a sua carne, crucificando o seu eu. Sem me estender, eu quero orar por você. E quero te dizer: vale a pena andar no Espírito. Vale a pena pedir orientação a Ele, ao Espírito Santo. Me conduza, diga para Ele, declare: eu preciso da tua ajuda. Eu preciso que o Senhor controle o meu temperamento. Eu preciso que o Senhor controle o meu emocional. Eu preciso que o Senhor controle, me ajude a controlar os desejos desenfreados. Peça ajuda a Ele, porque Ele quer te ajudar. Ele quer te socorrer. Então, melhor que andar na carne e viver nas concupiscências da carne é ter a certeza que andar no Espírito vale a pena. Porque andar no Espírito, você deixa de lado
todo prazer carnal que te conduzirá para o inferno. O inferno é uma realidade. Algumas pessoas estão brincando e maquiando a realidade do inferno, mas o inferno é real. E todo aquele que vive na prática das concupiscências da carne, desse desejo desenfreado, que é contrário à vontade de Deus, está caminhando em passos largos para o inferno. Por isso, tenha em mente que melhor que viver na carne é viver no espírito, é viver uma vida prazerosa, tendo domínio próprio, tendo mansidão, tendo temperança, sendo alguém benigno. Tenha essa consciência, vale a pena. E que as pessoas venham perceber na sua vida uma vida diferenciada, uma vida de caráter, com uma moral irrepreensível. Que nenhuma acusação da parte do diabo tenha efeito sobre a sua vida, porque eu quero crer e profetizo que a partir de hoje você se esforçará para andar no Espírito e fechará as portas, assim como Paulo estava fazendo com a ação nesta carta. Fechará as portas para toda e qualquer infiltração da parte do maligno. Receba revestimento nessa noite, receba força para continuar de pé, andando em Espírito, e não aceite nada além do Evangelho, nada além da palavra do Senhor. O próprio Paulo declarou: se nós, ou até mesmo um anjo, vos anunciar uma outra palavra que seja considerado maldição, já há um fundamento, e este fundamento é a palavra do Senhor. É sobre ela que nós estamos firmados. Continue firme na presença do Senhor. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, e não retroceda, mas continue sempre firme, olhando para o alvo, para o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus Cristo. Que essa palavra possa gerar força no seu coração, para você continuar lutando, tendo a certeza que vale a pena perseverar, vale a pena continuar de pé, firme, andando em Espírito, e não cumprindo as concupiscências da carne. Eu quero orar com você neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui nós estamos, ó Deus, depois deste período de louvor, após essa palavra, e queremos te pedir que no nome de Jesus, que os teus filhos que foram ministrados, que possam receber força para continuar combatendo, continuar lutando, continuar de pé. Que toda fraqueza, que toda frieza possa ser repreendida em nome de Jesus. E que o encontro com o Senhor e com a sua manifestação possa gerar força e que possa mudar a vida dos teus filhos. Que nada mais venha a ser como antes, depois de um encontro sincero com o Senhor. E que assim como Paulo, de perseguidor, virou um cooperador, que os teus filhos possam cooperar diretamente para o teu reino, tendo a certeza que todos aqueles que se levantam contra eles irão se encontrar com aquele que opera através da vida deles. Eu oro a ti, ó Deus, e ministro força sobre a vida dos teus filhos. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe, seja abençoado e tenha uma noite de vitória na presença de Deus. Amém?